Jair Bolsonaro é ovacionado por apoiadores em evento na Flórida e crava: missão no Brasil não acabou. O ex-presidente foi a estrela de um evento em uma igreja evangélica na cidade de Boca Raton, na Flórida. No discurso, Jair Bolsonaro avisou: pretende voltar ao Brasil nas próximas semanas, mas não deu detalhes de quando fará a viagem. Emocionado diante das palmas e do apoio recebido, o ex-presidente reforçou que pretende colaborar com a direita no Brasil e voltou a sinalizar a intenção de retornar à política. Que todos nós temos uma missão aqui na Terra. A minha missão ainda não acabou. Não interessa o que vem acontecer comigo, aqui ou no Brasil, e da forma como porventura algo acontecer. Bolsonaro tratou ainda da questão Yanomami, mas não mencionou a crise humanitária vivida pela etnia. O ex-presidente ressaltou a riqueza mineral da terra indígena em Roraima. E essa questão Yanomami, agora, a intenção não é atender a esses, porque ali está misturado. 40% da terra Yanomami está no Brasil, 60% está na Venezuela. Uma região aurífera. Riquezas incomensuráveis. Se não tivesse riqueza lá, não seria demarcado como terra indígena. Ainda no discurso na evangélica Church of All Nations, Bolsonaro disparou críticas ao presidente Lula e aos ministros, dizendo que muitos deles são réus. Ele afirmou também que não errou nenhuma das observações que fez durante a pandemia, apesar de ter recomendado tratamentos considerados ineficazes contra o coronavírus. Bolsonaro está na Flórida desde 30 de dezembro, penúltimo dia do mandato dele no Planalto. Desde então, segue tentando mobilizar a militância à distância e preparando o terreno para uma possível volta para comandar a direita política no Brasil. Agora, a intenção, né, Deise Ciocari, é voltar a comandar a política nesses grupos conservadores de direita, né, aqui no Brasil, mas a verdade é que Jair Bolsonaro tem estado distanciado da política, pelo menos fisicamente, tem feito articulações fora, mas não aqui no Brasil, e não participou de movimentos e momentos importantes, decisivos da política nesse primeiro mês de mudança de governo, e possivelmente não vai participar de decisões importantes que estão para acontecer já nesses próximos dias. Missão de Jair Bolsonaro não acabou, como ele mesmo diz nessa reportagem que nós mostramos, mas ele retoma um pouco as discussões políticas falando de pandemia e de povos Yanomamis, assuntos muito sensíveis para ele, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem um capital político, pelo menos sempre teve um capital político muito forte. A gente tem que entender que na história política moderna, desde a redemocratização para cá, a gente tem dois mitos políticos: o mito Jair Bolsonaro e o mito Lula. O Fernando Henrique Cardoso, por mais que tivesse sido um presidente representante da direita, ele nunca foi um mobilizador de massas, coisa que o Jair Bolsonaro é. Quando ele perde a eleição no ano passado, talvez ele não tenha entendido como ele ainda conseguiu manter, apesar de ter perdido a eleição, ele conseguiu manter um capital político muito forte. E na ciência política a gente tem uma máxima de que muitas vezes tu não precisa de um cargo eletivo para ter um poder de fala, né? A gente vê muitos políticos brasileiros atuando unicamente em bastidores e muitas vezes tendo mais influência do que quem realmente tem um cargo em Brasília, né? Ou em qualquer outra Assembleia de Estado. Então esse é um ponto que o ex-presidente, se quiser continuar sendo um líder de direita, ele precisa entender. Não é pelo fato dele não ter sido eleito, ainda mais numa eleição onde terminou com uma diferença de votos de 2 milhões de eleitores, que ele não tem capital político para competir ou para chegar com poder a 2026. E a gente tem que lembrar que no ano que vem também tem eleição municipal. Então a articulação de bastidor dele, ela é muito importante para a direita, ainda mais no momento em que não se formou um outro líder. A direita, como estava antes dele
ascender à presidência da República, estava sem um líder, agora ela continua sem o líder. Então, a pergunta que se faz nesse momento é se o ex-presidente Jair Bolsonaro ele vai querer ocupar de novo essa cadeira vazia de liderança à direita. Eu acho que essa é a grande pergunta. Como ele vai se posicionar, como ele vai articular em bastidores, isso a gente tem que esperar os próximos momentos, mas caso ele decida ocupar essa cadeira vazia, a ele cabe um poder de bastidor à direita que nenhum outro personagem político tem hoje na nossa história política brasileira, nem no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, ou em nenhum governo de Estado, né? Essa liderança de direita, ela está vazia. E ela só sai das mãos de Jair Bolsonaro se ele não quiser ocupar essa liderança, né? E essa é a grande pergunta que a gente se faz agora, né? Que só ele pode responder com os próximos atos dele. Por enquanto, o que parece é que ele está saindo de cena, tem articulado muito mais esporadicamente em momentos que não são tão decisivos para a política brasileira, né? Então tem que esperar agora os próximos meses para ver como que vai ser a condução dele.